Só um instante. Voltei. Fui pegar meus óculos. Os óculos para perto. Então, pessoal, esse texto, A Insustentabilidade da Vida Humana num Mundo Sem Fé, é um texto que faz análise. Ficou muito legal a tela, gente. Ficou... é bom ver uma tela bonita assim na frente, né? Vocês aparecem em vários boxes, assim. Antigamente era só um. A imagem melhorou ou está do mesmo jeito? A qualidade da imagem? Continua a mesma, professor, para nós, eu acho. Não Tá. sei se ainda vai atualizar. Sim. Então, esse texto fala sobre sociedade contemporânea, não é? Fala, ok, Miriam, eu vi aqui, não tem problema não. Fala sobre sociedade contemporânea, algo como aquele outro texto, Sociedade do Glamour, por sinal do mesmo autor, não é? Muito bem. Por que este texto na disciplina História da Psicologia? Acho que vocês já sabem, não é? Mas lembrando, porque nós fazemos o diálogo aqui entre teorias clássicas e mundo contemporâneo. Não basta conhecer as teorias clássicas, é preciso entender a conjuntura histórico-cultural delas, não é? E também colocá-las em diálogo com o em diálogo com a nossa sociedade. Será que essas teorias clássicas respondem às demandas da nossa sociedade, não é? Globalizada? Então, essa é a pergunta que nós vamos levantar aqui. Mas primeiro precisamos entender o texto. E para entender o texto, vamos fazer como sempre, não é? Eu quero ouvir vocês primeiro, quais reflexões, quais dúvidas, quais perguntas vocês fizeram a partir do texto. Por favor. Está aberto agora, eu quero ouvir vocês. Pode falar, Luana. Professor, é que eu espero às vezes se alguém não quer falar, mas eu acho que é impossível não lembrar do Sociedade do Glamour, assim, quando eu li esse texto. Eu lembrei de muitas coisas do Sociedade do Glamour e também daquele episódio que o senhor pediu pra gente assistir, o Nosedive. Tô ouvindo. Eu pensei também bastante nos filmes de super-heróis que eles falam ali. Eu acho que eu nunca mais vou assistir um filme de super-herói da mesma forma, porque eu nunca tinha tido essa perspectiva, talvez. Até me senti meio, tipo, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nisso antes, sabe? De como a gente, por que a gente tornou os super-heróis, e hoje ele fala ali, né, que hoje tá fazendo muito sucesso, as pessoas estão assistindo bastante, como uma forma de substituir a magia, né, que foi perdida. Então, eu gostei muito do texto,
Eu acho que ele elucidou várias coisas, assim, no outro contexto também da beleza, assim, do corpo humano. Eu achei muito interessante também quando ele fala sobre isso, sobre a corporização da pessoa e sobre a erotização dessa corporização, também que eu nunca tinha pensado de onde tinha surgido isso, né? E os vários transtornos que surgiram depois disso também. E eu acho que a parte que eu fiquei mais em dúvida, que eu acho que o senhor vai poder esclarecer isso melhor, foi na questão ali das fábricas. As primeiras eu entendi. Até ali na fábrica de heróis, na psicanálise dos super-heróis, mas quando ele falou sobre a identificação do belo e do prazer e a urgência da satisfação, e também na outra que ele fala do agora ou nunca, eu tive um pouquinho de dificuldade, assim, de compreender. O texto, ele traz umas palavras bem complexas, né? Mas no geral, assim, foi um texto que eu gostei bastante. Sim. Daniele está dizendo que tinha muito termo ontológico. Isso eu posso responder rápido, mas eu ainda quero ouvir vocês. Vou responder, tá, Daniele? Eu ainda quero ouvir mais as impressões de vocês. Mas, assim, ontológico aí, Daniele, significa aquilo que caracteriza este ser, não é? Por exemplo, medo ontológico. Por que que o autor não fala só medo, Daniele? Por que que ele fala medo ontológico? Ontos, ser. Medo ontológico caracteriza uma condição deste ser pós-tradicional. Isto é, não é alguma coisa que eu experimento agora e não experimento daqui a pouco. Basta existir nas condições da sociedade globalizada que eu vou experimentar esse medo ontológico de forma contínua ao longo da minha vida. Ontológico aí significa aquilo que caracteriza este ser pós-tradicional ou este indivíduo pós-tradicional. Se eu fui claro, você me avise, por favor. O que mais, pessoal? Quero ouvir mais vocês falando. Muito interessante as análises da Luana, não é? Vamos lá, a gente não tem muito tempo. Tempo é preciosíssimo para nós aqui hoje e daqui até o final do semestre. Vamos lá? Estou ouvindo. E então, Karen, alguma coisa, alguma análise sua sobre o texto? Tá dando para escutar, professor? Porque a minha Tá. internet tá fraca, que bom. Além de pontuar também que, como a Luana falou, o que mais aparece para a gente, que a gente vê com mais frequência comentando sobre a sociedade do glamour, mas eu queria comentar também que talvez seja até erro meu, mas quando falaram sobre a repressão ceder, quando a religião é tratada agora como algo feio, entre aspas, eu lembrei de Freud, por causa que quando a gente trabalha com ele, a gente vê que muitas vezes, por conta da moral e da ética, ego, ideia, essas coisas, muito pensamento nosso que poderia ser considerado pecado, sofre uma repressão. E quando a gente entra nessa nova modernidade, na erogenização da vida, que é levado em conta, isso passa, de certa forma. Eu estava lembrando muito de Freud nesse ponto.
E nos demais pontos, eu concordo bastante com a Luana, principalmente quanto aos super-heróis, por causa que eu não tinha pensado nisso. Deles serem uma nova forma, assim, da gente se empreender em alguma coisa que salvaria a gente, que no caso a religião seria Deus, um salvador, alguém para nos proteger, e hoje tem muito, algo mais centrado em pessoas ajudando outras pessoas, por mais que elas tenham superpoderes, o que não é tão comum, assim, mas é algo para a gente se prender. Enfim, talvez a análise esteja equivocada ou até cheia de coisinha demais, mas foi o que eu consegui pegar para mim, mas principalmente a questão da sociedade do glamour e o Freud. Certo. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Algum outro ponto que tenha chamado a atenção? Bem, vamos lá então. Esse texto, não é? A insustentabilidade da vida humana num mundo sem fé. O título desse texto é provocativo, não é? Mundo sem fé. O que é mundo sem fé? É uma pergunta importante, não é? Que a gente precisa, se alguém conseguiu decifrar esse enigma, o que significa mundo sem fé, pode falar, eu gostaria de ouvir, tá? Mas eu vou começar citando um cara que aparece aí no texto, tá? Michel Maffezoli. Michel Maffezoli. Esse cara é vivo, ele é francês, ele tem obras aí, ele é um sociólogo ou um filósofo social, tá? Se vocês quiserem ouvir ou ler coisas dele, tem até uma palestra dele aqui no Brasil, que é traduzida. Enquanto ele está falando, tem tradução simultânea dela, tá? Mas Michel Maffezoli, ele é citado no texto e ele tem uma obra que fala sobre saturação. Anota esse conceito aí, saturação. O Maffezoli é um cara que usa o construto pós-modernidade, não é? Para caracterizar o nosso tempo social contemporâneo, que já é até em desuso o pós-modernidade, tá? Não é muita gente que usa mais. Eu não uso, o professor Anderson Clayton também não usa, o próprio Bauman também parou de usar, o Anthony Giddens também não usa, não é? Por razões que, se der tempo, eu explico para vocês. Mas o Maffezoli usa saturação. Ele está falando sobre filosofia da história, não é? Se a gente voltar para as nossas aulas anteriores, falando sobre psicologia, você deve se lembrar daquela expressão do Bauman que é modernidade sólida, não é? O que foi típico da primeira modernidade é o ideal da modernidade sólida. O ideal da modernidade sólida é o ideal do progresso, não é? Como a gente fala de progresso, né, gente, aqui, esse ideal de um progresso científico, de um progresso tecnocientífico, não é? O iluminismo, segundo Bauman, inaugura esse ideal de modernidade sólida, entendendo que, mediante o uso da racionalidade instrumental, da racionalidade tecnocientífica, o ser humano seria capaz de moldar o mundo à luz dos seus desejos. O mundo não seria mais compreendido do ponto de vista aristotélico tomista do mundo medieval, né? Aquele mundo que é dado por Deus conforme é e não pode ser alterado. Cada coisa está no seu lugar e lá foi colocada por Deus e tudo está lá porque tem uma causa final, uma finalidade, não é?
e cumpre esta finalidade. Não mais. Agora o mundo pode ser modificado, planejado, plasmado, moldado por esse novo demiurgo da sua própria vida. Demiurgo é uma expressão lá do grego, não é? Platão, esse arquiteto. Então, agora, o ser humano vai moldar o mundo a partir do seu conhecimento tecnocientífico. Lembra? Isso apareceu na Revolução Russa, quando se usou a tecnociência da reflexologia russa, do pensamento de Pavlov, para moldar esse novo indivíduo, não é? Mas também apareceu no pensamento de John Broadus Watson, quando ele pensa o behaviorismo radical como forma de produzir uma educação que gera um indivíduo mais apto para o trabalho, não é? Mais autônomo, mais capaz de empreender o ideal de progresso do indivíduo, mas também da sociedade. Mas isso aparece também no pensamento de Bilhus Frederick Skinner, já em 1948, quando ele publicou Walden Two, acho que eu me referi a esta obra, na qual ele fala sobre a possibilidade de planejamento cultural, planejar uma sociedade mediante o conhecimento de uma técnica de controle do comportamento. Quem quiser ver isso, está lá em Walden Two, de 1948. É um livro chato, tá? Mas vale a pena. Eu recomendo do Skinner, um livro mais empolgante, que é o Ciência e Comportamento Humano. Lá você vai ver também esse projeto de planejamento cultural skinneriano. Todos projetos de uma modernidade sólida, em que exalam esse otimismo tecnocientífico de que nós somos capazes de conduzir a história para um progresso, não é? O marxismo, o pensamento marxiano e marxista foi isso, não é? Lá naqueles ideais de uma sociedade que caminha para o progresso mecanicamente ou pode ser conduzida também, por exemplo, no socialismo científico, ao qual se referiu Serge Chacotini, lá na obra dele, a violação das massas e a propaganda política, não é? Esse é o ideal do progresso. Michel Maffezoli olha para isso e diz assim: está morto, forget about, esquece esse ideal de progresso. História não é progresso. A história não caminha para a plena realização do ser humano. Esquece isso, tá? Então, ele diz assim: a história não caminha para esse pleroma, para este clímax, para esta apoteose, tá? Esquece. Na verdade, se a gente olhar para a nossa história, para a história humana, o que nós vamos ver é a construção de paradigmas culturais que, em um determinado momento, entram em processo de saturação. Saturação, desgaste, né? Perde o oxigênio, vai perdendo a vitalidade, um determinado sistema de crença, um determinado zeitgeist, uma determinada cultura. Por alguma razão, pode falar, Luana. Não, eu só queria saber se a ideia em comum entre eles foi esse ideal de progresso do Pavlov, do Skinner e do Watson, só para eu definir aqui o que eu for escrever. Sim, se discute muito, tá? Essa expressão que eu usei aqui, filosofia da história, isto é, o que é a história, como é que a gente compreende a história, tá, Luana? No Ocidente tem um cara muito importante no que tange a filosofia da história, que foi Hegel, não é? E o Hegel falava dessa história que tem uma racionalidade, que caminha para um progresso. O Hegel foi uma influência muito grande, inclusive sobre Marx, né? Apesar da crítica do Marx, mas esse ideal do progresso, quer dizer, o Pavlov, o Skinner e o Watson, na psicologia, são representantes da filosofia do progresso. Não é? E o que é a globalização, o que é que o novo mundo social da globalização mostrou para a gente, segundo o Michel Maffezoli?
que a história não tem esse determinismo para o progresso. Pelo contrário, nem também a história nem pode ser caracterizada pela filosofia do progresso, nem pela ciclicidade, quer dizer, a volta ao anterior. O Maffesoli descarta essas duas filosofias da história. A filosofia da história grega fala que a gente caminha em ciclos na história, não é? A gente vai para uma direção, depois a gente volta para onde a gente começou. Maffesoli diz, está errado. A filosofia moderna da história, desde Hegel, sobretudo, fala de uma racionalidade da história que é caracterizada pelo progresso, não é? O Maffesoli diz, nós vimos que tudo isso está errado. Na verdade, o que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, a geração de vocês, a minha geração, não é? Apesar de sermos de gerações diferentes, eu sou mais novo do que vocês, vocês estão assistindo à saturação de um paradigma cultural. Qual paradigma cultural é esse? A sociedade tradicional. Vocês estão assistindo, vocês nasceram e estão vendo esse paradigma de uma sociedade tradicional, não é? Em declínio, no ocaso, não é? O crepúsculo, sabe o crepúsculo? Quando você está, ainda dá para ver, mas você sabe que está morrendo. É isso que está acontecendo com a sociedade tradicional, não é? Então, ele está em saturação. Então a saturação desse paradigma de uma sociedade tradicional é o fim do mundo? Não. Ele é sucedido pela eclosão de um novo paradigma cultural. Novo, inédito. Não é a volta ao anterior, é uma novidade. Fui claro no que eu disse aqui? É disso que esse texto está falando. Vocês me entenderam? Sim, professor. Isso faz muito sentido também ele quando ele fala do quando morre a, a parte que a gente era voltado para essa parte teológica do mundo, e aí morre e a gente começa a criar a parte da metodologia científica, que a gente quer provar alguma coisa, né, através que a gente consegue provar essas coisas, né? Acho que a gente se torna muito, a gente mata mesmo essa magia e a gente se torna muito materialista, né? De coisas palpáveis. Sim. Eu fico chamando vocês porque já existe muito professor que não acredita mais na existência de alunos, tá, gente? Vocês sabiam disso? Alguns consideram que isso é um novo transtorno, uma nova patologia, outros consideram que não, que é uma teoria da conspiração, outros acham que é verdade, que há razões para a gente duvidar da existência de alunos. Porque eu nunca vi um aluno, não sei se existe, se não existe, se isso aqui não é uma matrix que foi implantada no meu cérebro, né? Então, por isso que eu sempre tento dialogar com vocês. Vocês precisam me ajudar aí para vitalizar essa crença de que existem alunos, tá? Professor, eu tô aqui, eu não sou uma falha da Matrix. Tá bom. Pessoal, Estamos escutando, professor. só vocês duas, tá vendo? A Matrix está pobre, ela só conseguiu me enganar com 2 alunos. Um instantinho. Preciso parar só um minuto e já volto.
Então, vamos lá. Então, vamos falar desse processo de saturação de um paradigma cultural e emergência de outro paradigma cultural. É isto aqui que nós estamos vendo, ó. É isto aqui que nós estamos vendo na nossa sociedade. Um paradigma em declínio e outro se tornando cada vez mais, em movimento de tendência, o paradigma dominante. Não é? O paradigma dominante é o pós-tradicional. Ele caminha para ser o paradigma, mas nós ainda estamos num momento de transição aí, tá? Ainda não chegou a isto aqui. Nós estamos nesse momento aqui. Por isso é que nossa sociedade, esta sociedade global é conflitiva, não é? Ela não é tradicional, mas ela o que nós estamos assistindo a nível nacional e global no nosso planeta é um conflito entre dois modos civilizatórios, o tradicional e o pós-tradicional. O tradicional lutando para sobreviver e o pós-tradicional lutando para se afirmar também, mas evidentemente nesse processo, não é, de caminhada para uma supremacia um domínio desse novo paradigma pós-tradicional. Essa é a tese do Maffesoli. Apesar dele não usar o conceito pós-tradicional, né? Ele fala de pós-modernidade. Mas é disso que ele está falando. E a Luana já deu a pedra de toque, o qual foi o advento mais importante na modernidade para produzir esse desgaste, essa mudança de sistema de crença, hein? Foi o advento da ciência moderna. Por que o advento da ciência moderna? Porque ela, à medida que, nós já vimos isso aqui, lembra comigo aí, não é? À medida que ela vai propondo uma nova forma de conhecimento da realidade, à medida que ela propõe o seu instrumental, a sua metodologia, à medida que desde Descartes, lá no século XVII, não é, ele está falando de um método que vai produzir a redução da incerteza, não é? E independentemente e desconectado da tradição, já que a tradição não nos conduz à verdade. Então, todo esse advento da ciência moderna gera uma crença no indivíduo moderno. Se você quiser conhecer a realidade tal qual ela é, se você quiser se aproximar da realidade, é a ciência que vai te conduzir, não a religião. Então, gradativamente, a religião ganha esse estigma de um conhecimento mítico, de uma linguagem, mítica, não é? Ela não nos mostra a realidade tal qual ela é só a ciência que é confiável. Então, esta indisposição cognitiva, esse pré-condicionamento cognitivo do indivíduo moderno em relação à ciência, à religião, não é? E esta predisposição para validação do conhecimento científico. Isso aí caracteriza o indivíduo moderno, tá? E esta ciência que, sobretudo, a revolução científica se deu sobretudo com a física, não é? Se você estudar a história tem um cara que conta, eu não acho ele um grande teórico não, mas ele faz algumas análises interessantes, que é o Benjamin Wicker, que fala da constituição de um paradigma mecanicista da natureza, não é? E ele diz que na física, à medida que a física adotou uma teorização materialista e mecanicista da natureza, quer dizer, cada vez mais todo o universo, toda a realidade passou a ser compreendido pela ciência moderna, segundo ele, a partir desse paradigma mecanicista, não é? Mas não só, até o fenômeno da vida passa a ser entendido a partir
e da psique também passa a ser entendida a partir desse paradigma materialista e mecanicista, conforme nós vimos lá com os ideais da reflexologia russa, que vai entender a indissociabilidade entre o psíquico, não é, e o físico, o sistema nervoso. Então, a psique humana também podia ser explicada a partir dessa perspectiva mecanicista, atomista, não é? Então, esse processo esse progresso científico, não é? Cada vez mais a natureza passa a ser explicada a partir dessa perspectiva científica. Isso está relacionado ao que o cientista social Max Weber, que vocês viram aí, já falei muito dele aqui, é o cara do Ética Protestante, não é? O conceito de desencantamento do mundo. Não se esqueçam nunca desse conceito, ele é muito importante. A psicologia não estuda essas coisas. A psicologia não traz, o curso de psicologia deveria trazer esses conceitos da teoria social para vocês entenderem, porque é só assim que vocês vão entender a psicologia humana que se formou no mundo contemporâneo, não é? Ou no mundo moderno. Todo psicólogo necessita de uma teoria da modernidade, para a partir dela pensar a psicologia humana, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, eu estou oferecendo para vocês uma teoria da modernidade, como ela se constituiu. Muito bem, então, desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo, o que é isso? É esse processo de escorraçamento, como a Luana, eu acho, não sei se a Karen falou sobre isso também, esse processo de escorraçamento, de expulsão do mágico, do sagrado, não é? Cada vez mais a explicação da realidade se dá de forma físico-mecânica. Isaac Newton está fazendo isso lá na obra dele, Os Principia, não é? Em que ele diz assim, a partir de determinadas leis eu posso explicar uma multiplicidade de coisas que acontecem no universo, eu posso explicar por que a Lua está girando em torno da Terra, olha aqui a Lua, ó, girando, né? Ficou até legal esse movimento aqui, ó. Girando, né, em torno da Terra. Por que a Lua não vai embora? Por que a Lua não cai sobre a Terra? É porque tem uma mão divina sobrenatural? É porque a Lua tem uma consciência e ela está cultuando a Terra? Não! É porque existe uma força gravitacional, não é? De maneira tal que a Lua, em seu movimento, que seria retilíneo uniforme, sem a ação da gravidade sobre ela, a Lua iria embora. Mas então ela fica aqui equilibrada nesse movimento, não é? Por que ela não cai sobre a Terra? Porque existe força centrípeta e força centrífuga. Então, desencantamento do mundo, quer dizer, cada vez mais a natureza é explicada de maneira físico-mecânica, não é? Isto pode ser muito bem detectado naquele filme Avatar. Vocês assistiram? Acho que todo mundo assistiu o filme Avatar. Ali você tem o confronto entre uma cultura que vem de fora, que são os humanos, que passaram pelo desencantamento do mundo, e uma cultura que tem uma visão encantada da natureza. Você vê em Avatar que os nativos consideram a floresta sagrada, ela não pode ser explorada, ela não pode ser destruída, não é? A floresta é sagrada porque ela é a habitação de seres mágicos, os ancestrais. Lembra lá no filme, quando aquele cara que vem de fora e fica lá naquele corpo do Avatar azul, né? Quando ele vai para a floresta, a menina olha para ele e aquelas flores prateadinhas, não é, luminosas, caem sobre os ombros dele, ficam assim sobre os ombros, ela olha e fala, os ancestrais escolheram você. Semente da árvore da vida, exatamente, não é? Exatamente, Miriam.
Então ela olha e diz assim, os ancestrais escolheram você. Aquilo ali, para nós, do mundo desencantado, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um corpo caindo que cai não cai muito rápido, porque existe a resistência do ar, não é? É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa. O nativo lá não. Existe uma magia ali, aquilo é sagrado. E ela passa a reverenciar mais o cara depois daquele momento, não é? E já para aqueles que vêm de fora, os humanos, o que é aquilo ali? Aquilo é pensado do ponto de vista de uma racionalidade científica, de uma racionalidade econômica, não é? Econômica no sentido de que para que eles estão ali? Eles estão ali para explorar o cara, aquele cara chatinho lá do cabelo arrepiadinho, não é? Fala assim, nós estamos aqui para explorar isso, esta riqueza, não é? Eu acho que era um minério que tinha lá, que eles precisavam para trazer para a terra, não é? Então era money, 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 não é? Então ali o capitalismo, a racionalidade capitalística estava presente ali. Portanto, para para nós, a floresta não é encantada. Ela pode ser destruída e pode ser objeto de, mesmo que ela não for destruída, ela pode ser objeto de extração de riqueza, porque nós objetificamos aquela realidade ali. Aquilo ali é biologia, física, mecânica. Ela não é sagrado, o sagrado foi tirado. O desencantamento do mundo, então, está em processo. Entenderam? Lá em Avatar você vê muito isso, né? Chega um ponto que eles jogam bomba lá na árvore, vocês lembram? Aquilo é uma ferida mortal para os nativos, né? Aquele momento que destruiu o que é sagrado. Os ancestrais são a tradição, são as nossas memórias. Assim que aparece lá no filme, não é? Então, muito bem. Daí, portanto, o nosso texto fala do progresso científico, quer dizer, o mundo cada vez mais pensado nessa perspectiva físico-mecânica, não é? Cada vez mais, à medida que dessacraliza a natureza, faz da natureza um objeto de exploração, de riqueza, não é? Aquilo pode ser tocado, pode ser extraído riqueza daquilo ali, mas também à medida em que o conhecimento científico se torna o conhecimento válido versus a linguagem mítica e não válida da religião, não é? À medida que isso acontece, também se desenvolve a chamada revolução anti-escatológica de Zygmunt Bauman. Eu recomendo para vocês a leitura da obra O Mal-Estar na Pós-Modernidade, em que Zygmunt Bauman, no capítulo intitulado Religião Pós-Moderna, o título é uma pergunta, não é? Aí ele vai falar da revolução anti-escatológica, quer dizer, a escatologia na modernidade ela foi retirada do centro da sociedade. E foi feito o que com ela? Jogou para fora, tá? Nós não vivemos mais, a modernidade produziu um mundo sem horizonte escatológico. Nós vivemos para este mundo, não é? Tem um pessoal ligando aqui, deve ser gente cobrando alguma coisa, eu não vou atender. Né? Você sabe que só fica rico quem não paga conta, né, gente? Não é verdade? O cara não tem nada, de repente ele tem 400 milhões de reais. Um político brasileiro aí, lá de São Paulo, não vou falar o nome dele, não. Então, onde é que eu estava? É retirado da escatologia. Pensei que você ia falar o nome, Luana. Você falar o nome, lasca tudo, que isso aqui fica gravado, né? Eu vou falar que foi você que falou, tá? Não, professor, não me complica. Hoje em dia você sabe que a gente está correndo risco o tempo todo, né? Então, olha só. Então, a escatologia é retirada do centro da história. Então, a gente vive para esse mundo. Você aqui agora está nesse processo de está vivendo esta
revolução anti-escatológica. Tudo que você está fazendo aqui é para a sua vida presente, para resolver problema imediato, agora. Você assistir a aula, depois fazer a prova, depois tornar psicólogo, para né? Ganhar money, 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 PPP, essa coisa toda aí. Vocês entenderam, né? Eu falei uma língua aqui que vocês entenderam. Então, olha só. Mas deste progresso científico, então, não é, que desemboca também na retirada da escatologia do centro da história e, portanto, um movimento de secularização. Anote isso aí, isso é muito importante. Secularização, seculum, no latim, este mundo, tá? O que é a secularização? É algo que se dá de forma marcante no mundo moderno, quer dizer, a vida se volta para o presente, para a história, não é? O Harvey Cox, um cara que escreveu uma obra muito... Harvey Cox, mandei o nome dele. Ué, não foi? Tá aí, ó. Harvey Cox escreveu uma obra muito importante em meados do século passado, chamada A Cidade do Homem. Ele está falando da urbanização, da construção dessa metrópole moderna, não é? E ele diz assim, a cidade do homem é o lugar da secularização, quer dizer, cada vez mais a vida é para o presente, cada vez mais são as decisões humanas que importam, não é? Cada vez mais você está falando de um mundo que vai retirando a religião do centro da sociedade. Isso é o ambiente urbano, ele é um ambiente para a secularização. Então, esse processo de secularização está em andamento. A vida é para o presente, porque é assim que nós alcançamos o progresso, tá? Daquela sociedade estamental medieval em que a Karen nasceu em determinada classe social e ela não tem a intenção de ascender de classe social, não é? Cada um permanece onde está, não deve haver ganância, não é uma sociedade da mobilidade entre os estratos sociais. A modernidade, não. A Karen, o Thomas, né? A Mayra, todo mundo aqui quer ascender de classe social, não é? Quer progredir. Então, progresso é um ideal nosso, mas para haver o progresso, preste atenção, progresso é ideal de secularização, mas para haver o progresso tem que haver racionalização, tem que haver especialização. A modernidade exige a especialização. O que é isso? A Isabela está se tornando uma psicóloga. Está se tornando médica? Não. Está se tornando engenheira? Não. Está se tornando técnica de informação? Não. Ela está se tornando uma psicóloga. Esta é a especialidade dela. Mas para que ter uma especialidade? Porque tendo uma especialidade, neste grande mundo da metrópole, você vai se tornar necessária. Alguém vai pagar pelo seu serviço. As pessoas precisam de um engenheiro, mas em algum momento precisam de uma psicóloga. Aí eles vão pagar você, porque você se especializou, você se tornou necessária nesse grande mercado do mundo metropolitano, não é? Então, a especialização se torna algo que se torna um ideal que todos querem perseguir. Por quê? Porque só o trabalho especializado produz o money, money, money. Money, 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 né? O progresso. Mas preste atenção, desse progresso científico, deste ideal de especialização, então, a partir daí a gente pode falar também, anote aí, progresso cultural. O que é o progresso cultural, hein? É um movimento desse novo indivíduo que está se emancipando das crenças, da cultura na sua forma tradicional. Progresso é movimento, não é? Então, esse novo indivíduo que precisa se especializar, ele está em progresso cultural, porque ao se especializar, ele se emancipa da tradição. Eu repito, ao especializar-se, você se emancipa da tradição. A sua compreensão do mundo
como um aluno de psicologia, se torna cada vez mais uma compreensão não tradicional. Aliás, a psicologia é, por excelência, a disciplina, não é, que promoveu a destradicionalização. Isso acontece na psicanálise, mas isso acontece também dentro da própria psicologia, não é? Aqui você começa a olhar para a família a partir de uma perspectiva não tradicional, não religiosa. Você quer fazer uma leitura, pelo menos em alguns casos, que você possa chamar de científica, não é? Mas não só na psicologia, em qualquer especialização, o movimento do indivíduo é um movimento para longe da tradição. Até mesmo, imagina uma velhinha que tem uma receita de bolo da vovó, da família dela, foi a família dela que criou, e ela tem um orgulho imenso daquela receita de bolo. Aí um empresário vai lá na lojinha dela, na quitandinha dela, come aquilo e fala assim: nunca comi um bolo tão gostoso. Eu sou um empresário, um homem que tem uma indústria alimentícia, eu quero levar isso aqui, eu quero fazer uma sociedade contigo e levar isso para o Brasil inteiro para a gente ganhar dinheiro. Fala para mim o que tem aí na receita. E a vovozinha começa a contar, ela tá alegrinha, né? Isso aqui é muito bom, foi a minha avó que fez isso aqui, ela coloca isso, de repente ela fala banha de porco. Aí o empresário fala assim, tudo bem, nós vamos fazer, mas precisa tirar a banha de porco, porque tem muita gente que acredita que banha de porco vai fazer mal para a saúde, não é? Está em dúvida isso aí. Mas tem muita gente que acredita e não vai comer porque tem banha de porco. Então nós vamos precisar retirar a banha de porco da receita. Aí a vovó fala assim, de jeito nenhum, ela se sente ofendida, porque isso aqui é receita de família da vovó, ninguém pode mexer. Aí ela se mostra, a tradição retém o movimento para o progresso. Aí o empresário é um cara inteligente, ele fala assim, tá bom, então foi muito bom conhecer a senhora, a gente não vai levar esse bolo para o país inteiro e nós não vamos ganhar esse dinheiro. Aí a vovó pensa e fala assim, tira a banha de porco. O que a vovó fez com a tradição, com o ancestral? A vovó se desenraizou da tradição. Então, o movimento de especialização, ele é um movimento para longe da tradição. Entendeu o que eu falei? Isso aí tem a ver com a saturação, não é? Portanto, esse movimento de emancipação do indivíduo no progresso cultural, ele também é um movimento que nós podemos caracterizar como outro construto fundamental, secularização subjetiva. Anotem, secularização subjetiva. Está aí no texto, está aí no texto. O que é? Eu já falei de secularização. Nós estamos vendo a secularização objetivamente aí no mundo? Estamos vendo a secularização objetivamente aí no mundo, né? Nós estamos vendo a industrialização, a vida para a produção de riqueza, nós estamos vendo as instituições sociais que querem, o Supremo Tribunal Federal, que quer se mostrar uma instituição jurídica, será? Jurídica, que quer tomar decisões sem a ingerência da religião. Então a gente vê esse movimento de laicização do Estado, né, e não sei o quê. Então a gente vê a secularização objetivamente acontecendo, mas existe o impacto subjetivo da secularização. Como é que o impacto da secularização se dá na minha subjetividade, quer dizer, na minha forma particular de olhar para o mundo? A secularização subjetiva é um movimento emancipado da consciência individual. No momento da escolha, o que pesa, o que decide, no momento da escolha, o que pesa, o que conta no momento da escolha, não é a tradição. Não é a tradição. No caso da velhinha, ela abandonou a tradição e foi em direção à riqueza, né? Então, isto é
secularização subjetiva, quer dizer, no mundo subjetivo, eu passo a escolher sem me submeter aos ditames da tradição. Fui claro no que eu disse? No mundo subjetivo, no momento da escolha, você vai nessa ou naquela direção, você vai consumir isso ou aquilo, você vai para essa ou para aquela profissão, você quer ter filho ou não quer ter filho, você quer se casar ou não quer se casar. A tradição diz para você se casar, mas você quer se casar ou não? Não, mas eu não quero me casar, não, porque eu acho que a minha renda vai ser melhor aplicada se eu não me casar. Eu acho que a minha vida vai ser mais leve se eu não me casar. Eu quero me casar, mas não quero ter filho. Por quê? Porque aí eu posso aproveitar melhor determinadas... eu posso viver uma vida melhor com o meu cônjuge, né? Então, a secularização subjetiva é essa escolha que se dá a partir do critério que o indivíduo elege como bom para ele. Eu elegi isso aqui como bom para mim. Você herdou isso da tradição? Não. Eu elegi, né? É o que a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre chama de liberdade axiopoética. Gosto desse conceito, ele é... Opa! Axiopoética, tá? O que é axiopoética? Liberdade axiopoética é a liberdade de eu, do eu lá dentro aqui, coração. Eu eleger os meus valores. Não, mas é a religião, é a tradição, é o seu pai, é a sua família. Não. Eu elejo o que é bom para mim. Secularização subjetiva, liberdade axiopoética, tá? Isso aí é um traço ateísta, não é? Do mundo metropolitano. Mesmo as pessoas que estão vinculadas ao espaço religioso exercem a liberdade axiopoética. Olha, interessante como a gente pensa um traço ateísta, mesmo numa sociedade em que a maioria das pessoas se apresentam como religiosas, não é? Muito bem, entenderam? Secularização subjetiva, entenderam o que é isso aí? Muito bem, mas estamos falando de progresso cultural, não é? Agora nós vamos chegar ao mais importante construto da aula de hoje, o mais importante, que é progresso civilizatório. Progresso civilizatório. Progresso, movimento civilizatório. Está havendo um movimento, a emergência de um novo modo civilizatório. Progresso civilizatório significa a emergência de um novo modo civilizatório. Novo modo civilizatório, professor? Como é que é isso? Como é que pode... O que quer dizer um novo modo civilizatório? É o seguinte, se você olha para a obra do Freud, quando o Freud fala de civilização, ele fala de repressão. Olha, o Freud não concebia civilização sem repressão. Para o Freud, a civilização implica, inevitavelmente, é inexorável, é inerente à civilização a repressão. Por quê? Porque sem a repressão não existe a ordem social necessária para a coexistência, não é? Desde o complexo de Édipo, a civilização tem que agir de forma violenta para impedir a realização desse amor objetal do menininho lá no complexo de Édipo. Tem que haver a repressão. E se não houver aquela repressão ali, aí não se forma o superego, não é? O indivíduo se torna incapaz de viver em sociedade. Para haver a vida social, tem que haver a imposição da repressão, não é? Essa é a tese do Freud. Não é que o Freud não entendia que aquela civilização dele é assim. Ele entendia que isso é inerente à civilização. Então, não se pensava civilização sem repressão, ok?
Isso aí não está presente naquele mundo, não. Mas para surpresa, para perplexidade, para o queixo caído de todos, nesse processo de saturação e emergência de um novo paradigma cultural, o que é que nós estamos vendo emergir? Uma civilização pós-repressiva. Uma civilização pós-repressiva significa rompeu com a metafísica moral da civilização repressiva, não é? Se você se lembrar do início do semestre, eu falei para vocês que uma sociedade tradicional, eu acho que eu falei, procura lembrar e me ajuda. Uma sociedade tradicional é caracterizada pela metafísica moral, pela racionalidade de submissão, não é? E pela padronização das regras do comportamento social. Vocês lembram? Eu falei disso bem no início do semestre. Alô? Lembro sim, professor. Quando o senhor Isso. falou de Freud, não foi? Da sociedade tradicional dele. Exatamente. Então, olha só, a Ana está dizendo que lembra. Obrigado, Ana. Então, essa metafísica moral, ela é retirada do nosso mundo social, não é? Por quê? Porque a moral significa contenção do indivíduo, né? Por isso, o Nietzsche disse, a moral é um mal. A moral precisa ser retirada, não é? Para que o indivíduo possa se realizar hedonicamente no mundo. O progresso civilizatório é exatamente isso, a emergência de uma civilização pós-religiosa, pós-tradicional, uma civilização na qual o ideal moral tem que ser retirado. Por quê? Porque a partir daí, o critério de escolha do indivíduo não é mais o bem, e sim o bom. Não é o bem e o mal, o permitido e o proibido, típico da ética normativa religiosa. Agora, a minha escolha é pelo bom. O bom significa, na concepção baumaniana, aquilo que produz a experiência. A experiência, o quê? A experiência... Quem é que vai lembrar aí? Orgástica. Orgástica. Certo. E também a experiência máxima, não é? A busca pela experiência máxima. Uma experiência máxima? Não. Experiências máximas. O Zygmunt Bauman diz o seguinte, ó, esse indivíduo líquido moderno, ele tornou-se um acumulador de sensações. Ao longo da vida, ele quer acumular experiências orgásticas. A próxima tem que ser mais intensa do que a anterior. A nova plataforma de streams, ela tem que prometer uma experiência orgástica superior à anterior. Quando a Disney Plus chegou recentemente ao Brasil, o que ela prometeu? Séries com qualidade de filme. Aí você vai ver os super-heróis que você tanto quer ver, com aqueles atores do cinema, mas com uma qualidade de ação que é de filme. Aí você vê essa última série, Falcão e o Soldado Invernal, você assistiu o primeiro capítulo, não é? O Falcão voa ali, mas não é com aquela qualidade de efeitos especiais mediana que às vezes você vê numa série da Netflix, né? Não, é a mesma qualidade de filme, não sei se vocês viram, é impressionante, não é? Produzir série nesse nível, nessa qualidade. Então está prometendo uma experiência máxima que supera a anterior. Agora, daqui para frente, o que a gente espera? A repetição, cada vez a gente espera mais. A minha escolha é tomada sob que critério? Do bem e do mal? Do critério moral? Não, do critério do bom. Eu tenho coisa demais para escolher na minha frente.
Eu fico angustiado, mas não fico angustiado porque isso é permitido e aquilo é proibido. Tudo é permitido. Mas o que me angustia é, será que eu vou fazer a escolha certa? Será que escolhendo o A, eu vou ter a experiência máxima que eu estou esperando? Ou escolhendo o A, eu perco a experiência máxima no B? Entendeu? Entendeu o problema? O novo modo civilizatório? O mundo líquido moderno, o mundo das experiências máximas, ele é um mundo de altíssimo risco, porque eu tenho a liberdade de escolha, mas em nenhuma escolha eu tenho a garantia, porque eu sou responsável pela escolha que eu fiz. E se eu fracassar na escolha? A quem eu culparei? Quem? Quem é que eu posso culpar? Eloá. Quem? Hum? Agora, quando a gente erra, nós mesmos somos os culpados, não tem outra coisa. Exatamente. Assim mesmo, né? Tá vendo? Eu estou tentando investigar aqui se existem os alunos. Eu faço pergunta para ver se existe aluno. Vocês estão vendo que gera dúvida? A Ana respondeu, não é? Assim mesmo, exatamente, né? A Eloá parece que ela é um defeito da Matrix. Parece que ela... Entenderam o que eu falei? Então, olha só, tá aí, não é? Então é por isso que esse novo paradigma cultural, ele constrói os seus medos, o seu medo líquido. Quem perguntou sobre o ontológico, não é? Não sei, aqui em cima, alguém perguntou sobre ontológico. Então, se trata de o texto moderno, o texto nosso aí agora, o autor do texto usa medo ontológico. Por quê, hein? Porque é o seguinte, não é só que você pode escolher, você está condenado a escolher um pouco do existencialismo, não é? Mas é o seguinte, quando você escolhe, só tem um responsável. Quem? Você. Portanto, esse medo, essa angústia, essa ambivalência do eu moral. Eu escolho, mas não tenho certeza se vou me realizar. E se eu não me realizar? É o seguinte, o responsável é você, né? Então, no passado, a tradição realizava amparo, não é? Agora não, esse indivíduo está desamparado. Ele constrói a sua própria identidade num mundo cheio de riscos. É, entenderam o que é progresso civilizatório, novo modo civilizatório, pessoal? Muito bem, então, nesse primeiro momento, nós vimos aí a emergência desse novo modo civilizatório no qual, não é? No qual nós estamos enfrentando essa liberdade associada ao risco, segundo o senhor Zygmunt Bauman. Mas eu quero que vocês ouçam uma canção e procurem nessa canção identificar a transição de modos civilizatórios aí. Procure identificar a transição de modos civilizatórios, tá? Já acontecendo na década de 80, já acontecendo na década de 80, não é? Eu vou mandar um link para vocês, vocês vão assistir. Quando vocês terminarem, vocês vão... Epa, cadê vocês aqui? Vocês vão me avisar que terminaram de assistir. Façam uma análise a partir do que vocês ouviram aqui, tá? Tá aí. Ouçam aí, daqui a pouquinho, 2 minutinhos aí, a gente conversa.
Acho que terminaram, não é? Araújo. Bem, acho que a letra fala claramente, não é? Veja como isso estava sendo percebido. Essa canção é desde o início da década de 80. Ela explodiu com muito sucesso no início da década de 80. Isso tinha a ver também com a transição do regime militar brasileiro, não é, para redemocratização, então ideia de liberdade, mas tinha a ver, sobretudo, com essa mudança cultural, com esse processo de saturação. Ali o garoto, não é, o cantor aí, e é o compositor também, ele está dizendo, eu vejo uma nova era, um novo mundo, um novo modo civilizatório está emergindo. Ele é o modo civilizatório onde se diz sim, não se diz não, onde é proibido proibir, não é? O slogan lá o slogan do movimento estudantil lá de 68 em Paris, não é? Então, esse novo mundo em que o muro não estará mais presente, ele vê por cima de um muro de hipocrisia. O Freud diz que a hipocrisia é a religião, que afirma a negação do que se deseja, não é? Então, esse cara está falando do fim dessa hipocrisia. Interessante a canção. Eu queria encontrar com ele e falar assim, mas esse mundo que você está dizendo, você disse que seria um mundo melhor, não é? E eu pergunto, em que sentido ele é melhor? Porque ele também é um mundo complexo, não é? É um mundo muito ameaçador. Esta é a tese do Bauman, essa é a tese do texto aí. Se trata de um mundo muito ameaçador, esse mundo do sim, essa nova construção cultural, não é? Isso não foi detectado por aqueles como Bauman, como Freud, não é? Que fizeram aquela crítica à sociedade tradicional e pensou a possibilidade pelo menos a possibilidade utópica, não é? De desconstrução dessa civilização repressora, mas a desconstrução dessa civilização repressora também significou a produção de um mundo com um caráter patogênico muito grande, não é? A sociedade tradicional, ela tinha o seu potencial patogênico, que foi bem analisado pelo Freud, mas a sociedade pós-tradicional, ao contrário do que se pensou lá atrás, não é? Ela também tem o seu altíssimo potencial patogênico. Muito bem. E daí a gente nota por que é que a religião se tornou o lugar da feiura ontológica. O texto diz isso aí, o texto diz que a modernidade é o lugar do velório lento e prolongado da religião. O velório lento e prolongado da religião. O que é isso? É a saturação desse modo cultural religioso, não é? Em que a religião se tornou o lugar da feiura ontológica. Por quê? Qual é a razão? A razão é de natureza moral. Por quê? Porque a moral se tornou feia, não é? Esse mundo do permitido e do proibido, esse mundo que veta a realização do indivíduo, esse muro de hipocrisia, como diz ali o Lulu Santos, ou naquela canção Cálice, que nós vimos lá atrás, não é? Talvez a vida não seja, talvez o mundo não seja um fato consumado, não é? Eu quero inventar o meu próprio veneno, quero morrer do meu próprio pecado. Então ali havia o reclame por esse novo modo civilizatório da liberdade instintual do indivíduo, tá?
Mas, ao mesmo tempo, esse novo modo civilizatório, ele vai trabalhar para a hipertrofia do capital libidinoso. Lembra desse conceito? Capital libidinoso, lá no Sociedade do Glamour? Pessoal. Sim, professor. Não é? Então, nesse novo modo civilizatório, se trabalha para a hipertrofia do capital libidinoso. Aí nós podemos trazer de volta a análise do personagem lá do Amor Sem Escalas, o Ryan, né? Quando ele diz assim, esvazia a mochila, a vida sem peso que tira a sua mobilidade, porque a vida é movimento, ele diz. Ali ele está dizendo, a vida é movimento, por quê? Porque a sucessão de experiências máximas pressupõe a ausência de ponto de parada, não é? É o amor líquido do Zygmunt Bauman. Mas isso, a maximização do capital libidinoso, ela implica em alienação interafetiva. Nós estamos em uma sociedade caracterizada pela alienação interafetiva. O Zygmunt Bauman chama a modernidade líquida de morte de todas as lealdades. Esse cara tem umas expressões interessantes, né? A morte de todas as lealdades, quer dizer, nada pode ser permanente na minha vida, desde que eu queira realizar o ideal da economia libidinal, de potencializar cada vez experiências máximas, não é? Ora, isso torna todas as instituições tradicionais, como o casamento, sobretudo o casamento, e sobretudo o casamento monogâmico tradicional, se torna uma instituição de altíssima vulnerabilidade na nossa sociedade, não é? O casamento monogâmico tradicional vive a sua maior crise da história. A crise de viabilidade, de plausibilidade. Acreditar nesse modelo se tornou um problema. Por quê? Preste atenção. Se a gente está nesse mundo da erogenização da vida, erogenização é um conceito freudiano, tá? Esse potencial para o prazer. Mas se a gente está nesse mundo da erogenização da vida, para realizar sucessivas experiências máximas em um movimento vertiginoso de superação das anteriores, eu não posso me enquadrar nas instituições tradicionais, como o casamento monogâmico tradicional. Por quê? Porque, veja bem, o corpo humano, vamos falar de biologia, o corpo humano tem um potencial erótico e um potencial anti-erótico. Isto significa que nós chegamos a um ápice do potencial erótico, homens e mulheres, não é? O corpo da mulher chega a um ápice do seu potencial erótico, isso tem a ver com produção de hormônio, formas, né? E o homem também chega a um ápice de potencial, do seu potencial erótico num determinado ponto. Se mantém muito pouco e depois entra em declínio, não é? Os homens, talvez a partir dos 40 anos de idade, começam a perder massa muscular, as mulheres antes disso começam a perder as suas formas mais provocativas, não é? Alguém pode dizer, não, mas a gente tem biotecnologia, tem procedimento, tem. Mas o problema é competir com aquele e aquela que tem 20 anos de idade. Porque não só a estética, como a performance sexual também muda, não é? Por isso está aí o doutor Elcimar Coutinho falando defendendo aí a modulação hormonal bioidêntica para os homens poderem manter a sua performance sexual, a sua virilidade, mas esse é um problema que está presente no nosso mundo e a instituição monogâmica tradicional trabalha contra ela o potencial antierótico do corpo, porque o cônjuge vai perder o seu potencial erótico, não é?
E como é que isso pode ser superado? Como é que esse problema não pode ser solucionado a não ser destruindo as implicações desse modelo? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: na sociedade do erotismo cultural, nós estamos na sociedade do erotismo cultural, glamorização, o tempo todo, imagens eróticas estão entrando para o nosso imaginário, no YouTube, a todo e qualquer momento, não é? Quase todo e qualquer momento, imagens eróticas estão entrando no nosso imaginário. Então, um padrão de atratividade, de estética muito alto, que nenhum cônjuge vai conseguir, com o qual nenhum cônjuge vai conseguir competir. E cada vez será menos competitivo. Então, a maximização do capital libidinoso, ela coloca em xeque as instituições tradicionais, né? Sobretudo o matrimônio. Por isso, o casamento monogâmico tradicional é uma instituição em crise, tá? O professor Anderson Clayton Pires analisou isso em um seminário, falando sobre casamento monogâmico tradicional e casamento monogâmico pós-tradicional, que também existe, não é? São diferentes. Os dois estão em crise, evidentemente, não é? Mas nesse seminário, o professor Anderson pensa alternativas para o modelo monogâmico tradicional, para que ele sobreviva sem deixar de ser monogâmico tradicional, não é? Muito bem. Mas daí, então, estou fazendo uma caracterização que eu consegui chegar pelo menos ao fim desse momento mais introdutório do texto, não é? Tudo bem, pessoal? Podemos parar por aqui? Tudo bem, professor. Próxima aula, eu vou gastar mais uma aula falando sobre esse texto, tá? E na próxima aula haverá a apresentação do cognitivismo. Quem está com o cognitivismo? É meu grupo. Eu também. Certo, Murilo. Então, deixa preparado, sem ser a próxima aula, na outra. E atenção, depois da apresentação do cognitivismo, nós faremos a nossa segunda prova a primeira prova de N2, tá? Então, olha só, a próxima aula é dia 7, o Murilo apresenta dia 14 e dia 21. Meu Deus. Nossa. Ah, não, nossa, assustei agora, gente. Certo, a próxima aula é quinta-feira. O Murilo apresenta dia 7 e a gente faz a nossa prova dia 10. É isso mesmo, né, pessoal? Quinta-feira é feriado, professor. Infelizmente. O que significa isso, Luana, feriado? Pois é, né? Que é uma data Em que as pessoas, religiosa e a gente tem que fazer feriado. os alunos ficam em casa no feriado? Eu fico. Mas aí, qual é a diferença, então? Na melhor das hipóteses, todo mundo a essa altura fica em casa, né? Então, olha só. Pelo menos a gente espera isso. Então, olha só, dia 1 vai ser dia... que dia que você falou que é feriado? Quinta-feira. Quinta-feira próxima? Agora, dia 3. Então, na verdade, uma aula para o dia 7
mais uma para o dia 10. Vai ser dia 14 a nossa primeira N1, vai ficar bem apertado, viu, gente? Tá bom, pessoal? Dia 14, nossa primeira N1, não, primeira N2, né? Tá? Até mais, pessoal. Até, professor. Obrigada pela aula. De nada. E a Eloá? Alguém, ela existe, gente? Tá vendo como esse negócio da Matrix é complicado? E a Isabelle? Isabelle, você existe? Ah, não, ela saiu agora, né? Júlia Batista. Júlia Batista existe? Oi, professor. Ah, você está aí, né? Você pode provar que você existe? Você tem provas de que você existe? Tem minha voz aqui. Tá bom. Até mais.